Opa, aqui é o Érico e talvez você me conheça como um dos maiores influenciadores de marketing digital do Brasil. Inclusive eu fui reconhecido pelo voto popular no último ano de 2023, mas o que eu mais me orgulho não é isso. Eu me orgulho de ter levado mais de 1.400 pessoas comuns, desde o absoluto zero até o 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Inclusive, mais de 380 dessas pessoas passaram da marca de 2 milhões de faturamento por ano. E juntos meus alunos faturaram em 2023 mais de R$1 bilhão, bilhão com B, tá? Essa mini aula é um aquecimento para o curso de marketing digital, que é um treinamento exclusivo onde você vai descobrir o passo a passo para você fazer R$100 mil em 7 dias e sim, conquistar a sua liberdade financeira trabalhando com algo que você ama. Mas esse curso ainda dá para ser ainda melhor. Por quê? Porque você vai receber as apostilas no final das aulas e ainda vai receber o certificado desse curso. Só que para você chegar aquecido ou aquecida nessas aulas, eu gostaria de tirar 4 obstáculos do seu caminho até o 6 em 7, que são obstáculos que impedem as pessoas que estão começando essa jornada rumo ao 6 em 7, os R$100 mil de faturamento em 7 dias. E além de tirar esses obstáculos, nesse vídeo eu vou te explicar como você pode ganhar iPhones 15 Pro e MacBooks Pro se você estiver presente nas aulas que vão acontecer no dia que está aparecendo aqui na tela, sempre às 19h37. Agora, eu preciso de toda a sua atenção para eliminar esses obstáculos. Então, bora lá! Primeiro obstáculo rumo ao 6 em 7. É alguma coisa mais ou menos assim. Fulano consegue, mas eu não sei se eu consigo. E às vezes acontece assim. Porque, você vê a pessoa, sei lá, ela é mais jovem, ou ela é mais experiente, ou ela é mais carismática, e aí bate aquela insegurança, e geralmente quando acontece isso, você está comparando o que ela tem de melhor, né, carisma, com o que você tem de pior. E cara, se você continuar se comparando assim, vai ser difícil. Érico, mas tá bom, então como é que eu resolvo isso? Geralmente, a gente resolve isso quando a gente está rodeado de pessoas que não tem tanto isso da gente, né? Não tem tanto carisma, não tem tanto isso, e mesmo assim fazem um 6 em 7. Quando você vê uma pessoa que você fala assim, eu acho que eu sei um pouquinho mais que ela, eu acho que eu sei aquilo mais que ela, eu acho que passa na cabeça. Se ela consegue, eu também consigo. E como é que você vai ver essas pessoas? Você vai ver muitos testemunhos. Então, quando você vê muitos testemunhos, alguns você vai falar assim, tô insegura, eu acho que esse cara é mais legal que eu, um pouco melhor. Mas quando você vê 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, definitivamente eu tenho certeza que você vai ver alguém com menos tempo que você, com menos carisma que você, com menos segurança que você, que conseguiu chegar lá. E nesse momento uma coisa vira no seu cérebro. Alguma coisa vai falar, cara, se ela consegue, se ele consegue, eu consigo também. Eu gravei mais de 400 entrevistas com pessoas que fizeram 6 em 7 e fizeram mais de 2 milhões por ano. E durante essa jornada de aquecimento eu vou mostrar esses testemunhos. E quando parecer demais que eu estou mostrando esses testemunhos, eu quero te dizer que eu estou mostrando esses testemunhos não para mim, eu estou mostrando para aquele São Tomézinho dentro de você não consiga desver o que você viu. Eventualmente, às vezes 1 ou 2 não vai fazer diferença. Mas 10, 20, 30 vai fazer diferença. Nesse aquecimento eu vou mandar vários. E se você entrar no meu YouTube, procurar podcast faixa marrom, ou podcast faixa preta Érico Rocha, você vai ver mais de 400. É importante na sua jornada você ver exemplo que você não está rodeado de pessoas que fizeram 6 em 7. As chances são que você está rodeado de pessoas que não fizeram 6 em 7. E você, por causa disso, acredita menos em você. O segredo para acreditar em você é você constantemente ver esses testemunhos e entender que essas pessoas são normais. Se furar o braço dela, sai sangue. Se fosse 1, 2 ou 3, talvez até você dissesse, essa pessoa é talentosa. Mas quando são 1.400, o seu cérebro para de comprar. Então, volume é importante. Durante essa série de aquecimento eu vou intensificar isso. Durante as aulas eu vou intensificar isso também. Não só isso, mas é importante para que você comece a acreditar em você, porque são pessoas comuns. Eu já tive gente que era ex-morador da Cracolândia que fez o 6 em 7. Morou 1 ano na Cracolândia usando drogas.
é o último passo, é o subsolo da vida. Já vi pessoas que eram endividadas, já vi mães de pessoas de 5 filhos, literalmente 5 filhos, com a sogra acamada em casa, sem o apoio do marido, fazendo 6 em 7. Então, quando você vê isso, é difícil de desver. Mas aí você tem que fazer um esforço consciente para ver, ou através desses vídeos de aquecimento, ou talvez através de pesquisar. Vai no YouTube, pesquisa podcast faixa marrom, vai lá no meu canal e vê alguma dessas entrevistas. 400 delas têm mais de 1 hora de duração cada uma. Você não precisa ver todas elas, mas vai procurando, que você vai começar a virar essa chave para você. Dá uma olhada para começar nessa história aqui que eu separei para te mostrar. Nas condições dessa pessoa, era muito difícil dela ter chegado aos 6 em 7. Ela tinha todos os motivos do mundo para acreditar que não era possível. Para ela, para os outros mas para ela não era. Mas dá uma olhada no vídeo. O meu marido é muito parceiro, mas acho que ele pensou assim, ela tá maluca, né? Porque ele já me achava louca. Porque o curso mais caro que a gente tinha comprado era tipo 4 mil e eu tinha acabado de comprar um curso de 10. Eu tinha uma sede de fazer dar certo, até dar certo. E tinha os meus 5 filhos, e assim os meus filhos têm o Theo, que hoje tá com 6, né? Fez 6 agora. Tem o Vitor, tá com 17. Tem a Pabli com 25, a Simone com 30 e o David com 36. Então, assim, eu tenho filhos em quase todas as idades e as pessoas acham que isso é fácil, mas são viver problemas em fases diferentes. Porque o adulto tem problema com a esposa, com o marido, aí o outro tá fazendo cursinho pré-vestibular, tá fazendo Enem, paz, aí o outro tá na alfabetização. E aí eu tava no meio de tudo isso com o Theo doente. Ele tinha uma crise de urticária que ele estava dormindo tudo em paz. Botava ele para dormir, achava, vou gravar, vou fazer live. Quando eu pensava que não, ele estava se coçando todo, gritando, todo empolado. Empolava um lado inteiro do corpo, ficava assim um dedo de altura, todo empolado, tudo vermelho. E isso era noites e noites. Era uma tosse que não acabava. E ele ficava acordando a noite inteira e a gente tendo que cuidar dele. Só que sabe aquela coisa que o problema é a solução? Que o Érico diz? O que eu fiz com a minha filha? Eu falei, filha, como ele não dorme, e a gente precisa fazer isso dar certo, a gente precisa chegar no 6 e 7, vamos trabalhar. De dia não dava, porque tem a minha sogra no home care. Então, de dia eu não conseguia. Era impossível, porque eu mudei para um apartamento, por mais que fosse grande. Eu ficava no corredor, no meio que dava para o quarto. O quarto dela era aqui e eu aqui. Então é fono, físio, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga. É uma equipe multidisciplinar com vários, né? E essas pessoas têm que vir diariamente, tem outros que é semanalmente. E eu tava gravando, toca a campainha. Eu tô fazendo uma live, chega gente, como é que passa ali no meio? Não tem como. Falei, vamos fazer isso. E como ele não tá dormindo e a gente também não dorme, falei, então a gente vai trabalhar de madrugada. 6 lançamentos, 6 em 7. R$143.000. Tá vendo? Se ela conseguiu, você consegue. Mas, Érico, eu não sei, não me identifiquei com ela. Nesse caso, você vai ter que ver outras. Mas você precisa criar esse hábito, tá bom? Bora pro obstáculo 2. Eu tenho medo de aparecer na frente das câmeras. Esse é um obstáculo forte. E ó, se você tem medo de aparecer, sabe o que isso te faz? Isso te faz uma pessoa normal, porque esse é um dos maiores medos de toda a humanidade. Se falar que não tem, a maioria de nós estaria mentindo. E ó, isso é super comum na maioria das pessoas e tá tudo bem. Segura essa. Você não precisa ficar nas frentes das câmeras ou aparecer em qualquer câmera nenhuma para chegar ao seu 6 em 7. Sabia que cerca de 40% das pessoas que fazem o 6 em 7 não aparece de forma alguma na frente das câmeras? Isso mesmo, elas trabalham no bastidor sem sequer precisar botar a cara na frente da câmera. E ó, como é que isso acontece, Érico? Isso vai ficar mais claro na segunda aula do nosso curso, onde eu vou ensinar a fazer o 6 em 7 sem aparecer na câmera. Se você não tiver, mesmo que você não tenha produto, a data da aula tá aqui, sempre começa às 19h37. E lá eu vou explicar tintim por tintim como você faz o 6 em 7 sem aparecer em câmera nenhuma. Existe um caminho, tanto para quem quer aparecer, porque gosta disso,
quanto para quem não quer aparecer. Olha só a história aqui, olha como que eu provo que não precisa aparecer na frente da câmera para fazer um 6 em 7. Eu sou lançador, né? Eu não sou expert. Eu não tinha ideia do que lançar, não tinha ideia de quem que eu ia lançar. Falei, eu vou entrar e eu vou fazer isso acontecer, de um jeito ou de outro. E aí, enquanto eu estava pensando assim, eu fui fazer um atendimento na casa de uma pessoa. Na hora que eu estava saindo, que eu estava indo embora, eu virei para ele e falei assim, olha, você dá aula, você tem curso, né, etc. Você teria interesse de fazer um curso online para poder ser vendido e tal, etc. Isso? Ele falou assim, ué, isso me interessa. Aí sim, nesse lançamento a gente chegou no 6 em 7. Foi 114. Tá vendo? Não precisa aparecer na câmera para fazer o 6 em 7. Essa história é uma das várias provas que eu tenho. É totalmente possível ficar nos bastidores, tá joia? Agora o obstáculo 3. Érico, eu não sei por onde começar. E provavelmente pode ser que você já tenha tentado aprender sozinho, se deparou com um monte de informação diferente, tudo bagunçado. É pior, cada lugar que você procura, você encontra uma pessoa que te fala uma coisa diferente. Isso te gera uma confusão, não tem como saber por onde começar. Isso nem é a sua culpa. A melhor coisa para resolver esse obstáculo é você ter em mãos um passo a passo claro que você consegue seguir esmiuçado nos mínimos detalhes e principalmente comprovado, que já funcionou de tudo, em tudo quanto é tipo de pessoa várias vezes. Tipo um GPS, que te mostra exatamente qual a próxima curva que você tem que fazer e quantos metros ela está, ainda te mostra uma figura. E olha aqui como é possível não saber por onde começar e ainda assim chegar ao 6 em 7. Engraçado assim, que eu queria lotar minha agenda. Aí ele falava que eu ia, um infoproduto, produto digital. Eu pensava, o que é isso? Eu quero lotar minha agenda. Aí eu pensei, eu quero comprar. Eu não sei nem por que eu quero comprar, mas eu quero comprar. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá dentro, mas eu já estou a fim de comprar. Eu não sabia nada. E aí, quando eu entrei e vi o material, eu não sabia nem o que eu ia lançar. Eu cheguei até a escrever, né, fiz um comentário lá no seu lançamento. Falei, esse curso é para mim? Eu não tenho ideia, não tenho nada, não tenho lista. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu queria ter cliente de coach, queria ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu entrei, nos primeiros 30 dias, o que não faltava era ideia do que lançar. Algo que eu nem fazia ideia do que eu ia fazer e, de repente, era tanta ideia, que era rabisco no caderno, era tanta coisa, que aí eu fiquei confusa do que eu ia lançar. No 5º lançamento, eu fiz 129 mil. Tá vendo? E tem um monte de histórias como essa, esse é só um começo. Pessoas que não sabiam nem por onde começar, mas seguiram o passo a passo, um passo de cada vez, focando no próximo passo e sim conseguiram chegar ao 6 em 7. Agora eu vou para o próximo obstáculo. O próximo obstáculo é, não entendo nada, zipo de internet. Eu vou te contar uma coisa que talvez passe a ser uma surpresa para você. A maioria das pessoas que começam e conseguem fazer o 6 em 7 começaram sem saber nada. Pode não parecer, mas essa parada de marketing digital é mais nova do que você parece. Inclusive até quem aprende na faculdade é pior. Porque ele aprende de um jeito diferente. Não, a faculdade tem um jeito que está um pouco mais teórico, um pouco mais, tem um legado a mais, não é exatamente do jeito que eu ensino. E quando uma pessoa chega já sabendo, é um problema, porque é mais difícil eu fazer ela desaprender e eu ter que ensinar o jeito, né, que gera o 6 em 7 do que eu pego uma pessoa que não sabe nada. E a maioria das pessoas que entram não sabe nada, isso pode parecer estranho para você, mas é uma vantagem. É muito uma vantagem, porque você não vai chegar com vícios. E para você não dizer que não é possível, dá uma olhada nessa pessoa aqui. Ela não entendia nada, zipo, zero de tecnologia de marketing digital. E mesmo assim, ela conseguiu fazer um 6 em 7. Dá só uma olhada no que ela fala. Primeiro, que a gente não manjava nada de tecnologia, zero, né? Nós tínhamos escola, né, de graduação, curso profissionalizante, idiomas, mas a parte tecnológica era zero. Eu, antes da gente ter escola, eu era do comercial, então eu sempre fui a supervisorona lá do comercial, a pessoa que vende, que grita, que contrata, mas não manjava nada de... Tinha papel. Meu controle era papel. Papel mesmo, na real. Então. Ligar um computador e, para desligar, às vezes, perguntar, posso desligar no botão? Parece meio... Mas era a minha realidade. Mas eu achava que eu não conseguia aprender. E, enfim, fui estudando, e aí a gente fez R$118 mil.
E esse é a ponta do iceberg. Eu tenho muitos outros casos desse. E ó, por mais óbvio que pareça, esses obstáculos fazem milhares de pessoas desistirem de chegar ao 6 em 7 todos os dias.